Você pisaria neste prédio sabendo o que aconteceu aqui? No coração de São Paulo, entre o barulho dos carros e a pressa cotidiana, existe um edifício que já foi palco de uma das cenas mais desesperadoras da história brasileira. Um lugar onde pessoas ficaram presas entre o fogo e o vazio, onde decisões foram tomadas em segundos e onde o medo venceu a lógica. Antes de continuar, curta este vídeo agora e escreva nos comentários. Você entraria nesse prédio hoje? O edifício Andraus foi inaugurado em 1962 como símbolo de modernidade. 32 andares erguidos para representar o progresso de uma cidade que crescia sem olhar para trás. Escritórios cheios, funcionários trabalhando normalmente, rotinas que se repetiam todos os dias. Ninguém imaginava que aquele prédio escondia falhas graves, silenciosas e fatais. Era sexta-feira, 24 de fevereiro de 1972. Um dia comum de expediente. Pessoas subiam pelos elevadores, papéis se acumulavam nas mesas, telefones tocavam. Até que, no 16º andar, um curto-circuito deu início a algo que ninguém conseguiu controlar. No começo era apenas fumaça, discreta subindo devagar. Alguns acharam que não era nada sério. Outros nem chegaram a perceber, mas o fogo encontrou tudo o que precisava. Materiais inflamáveis, divisórias frágeis e nenhuma estrutura adequada para conter um incêndio daquele porte. Em poucos minutos, as chamas começaram a subir de andar em andar. A energia caiu, os elevadores pararam, as escadas se tornaram corredores de fumaça espessa. Respirar virou um desafio. Descer era impossível. Subir não fazia sentido. Nos andares mais altos, o pânico tomou conta. Pessoas se aglomeraram nas janelas, tentando entender o que estava acontecendo. O calor aumentava, a fumaça queimava os pulmões. O prédio, que antes simbolizava segurança e trabalho, se transformava em uma prisão vertical. Lá embaixo, quem passava pela rua começou a perceber que algo estava errado. Sirenes surgiram, caminhões do Corpo de Bombeiros tentavam se posicionar. Mas logo ficou claro, as mangueiras não alcançavam os andares superiores. O resgate não tinha como chegar até eles. Então, aconteceu o que ninguém estava preparado para ver. Silhuetas começaram a surgir nas janelas. Pessoas penduradas, gritos. Corpos despencando do alto do prédio. Não por loucura, mas porque o fogo chegava antes. Porque a dor era mais rápida que qualquer ajuda. São Paulo assistia paralisada a uma tragédia que marcaria o país para sempre. Mas o pior ainda estava por vir. O incêndio continuava avançando sem encontrar resistência. Dentro do prédio, o fogo não seguia apenas para cima. Ele se espalhava pelos corredores, consumia móveis, invadia salas inteiras em segundos. A fumaça era densa, tóxica, sufocante. Quem ainda estava vivo precisava decidir rápido. Ficar significava queimar. Descer era impossível. Esperar por ajuda já não parecia uma opção. Nos andares mais altos, algumas pessoas tentaram se refugiar em salas fechadas, acreditando que o fogo não chegaria até ali. Outras se molhavam em pias, jogavam água no rosto, tentavam proteger a boca com pedaços de roupa. Mas nada disso funcionava por muito tempo. O calor atravessava paredes, o ar se tornava irrespirável. Do lado de fora, o Corpo de Bombeiros enfrentava uma cena inédita. Nunca haviam lidado com um incêndio daquela magnitude em um edifício tão alto. As escadas não alcançavam, as mangueiras perdiam pressão. Helicópteros tentavam se aproximar do topo, mas a fumaça dificultava qualquer manobra segura. Mesmo assim, alguns resgates aconteceram de forma quase impossível. Pessoas foram içadas do topo do prédio, uma a uma, sob risco extremo. Cada salvamento era uma corrida contra o tempo. Cada segundo fazia diferença entre vida e morte. Enquanto isso, corpos continuavam caindo. A cidade assistia em silêncio. Pessoas choravam nas calçadas. Outras não conseguiam desviar o olhar. Jornais, rádios e televisões interromperam a programação. O país inteiro passou a acompanhar em tempo real uma tragédia que parecia não ter fim. Quando o fogo finalmente começou a ser controlado, o cenário era devastador. Andares inteiros destruídos, estruturas comprometidas. O cheiro de fumaça misturado com algo pior. A certeza de que muitas pessoas não haviam conseguido sair. As equipes de resgate entraram no prédio depois do incêndio. Encontraram corpos carbonizados, alguns ainda em suas mesas de trabalho, outros caídos em escadas, como se tivessem tentado escapar até o último segundo.
Havia silêncio, um silêncio pesado, difícil de explicar. O balanço oficial apontou dezenas de mortos e centenas de feridos. Mas muitos acreditam que o número real jamais foi totalmente revelado. Alguns corpos estavam irreconhecíveis, outros nunca foram oficialmente identificados. Então veio a pergunta que começou a incomodar o país inteiro. Como um prédio daquele porte funcionava sem sistemas adequados de segurança? Por que não havia rotas de fuga eficientes? Quem autorizou que centenas de pessoas trabalhassem diariamente em um edifício que não estava preparado para uma emergência? As investigações começaram, relatórios surgiram, promessas foram feitas, mas nem todas as respostas vieram à tona. E o edifício Andraus, mesmo depois de tudo isso, continuava de pé. Após o incêndio, São Paulo tentou seguir em frente. O edifício Andraus foi reformado, reaberto e voltou a funcionar. O concreto permaneceu. As paredes foram pintadas. Novas pessoas passaram a circular por ali todos os dias, muitas sem saber exatamente o que havia acontecido naquele lugar. Mas a tragédia deixou marcas que não desapareceram com o tempo. O incêndio do Andraus expôs algo maior do que falhas técnicas. Ele revelou o despreparo de uma cidade inteira diante do próprio crescimento. Prédios altos demais, segurança de menos, vidas tratadas como números em meio à pressa do progresso. Prometeram mudanças, normas mais rígidas, fiscalizações do planos de evacuação, sistemas de combate a incêndio. Durante algum tempo, o medo obrigou autoridades a agir, mas a memória coletiva é curta. Poucos anos depois, outros prédios pegaram fogo. Outras pessoas morreram, outras tragédias aconteceram, como se o alerta do Andraus tivesse sido ignorado. Como se a cidade tivesse aprendido apenas o suficiente para esquecer novamente. Até hoje, funcionários relatam uma sensação estranha ao trabalhar ali. Um silêncio diferente em certos horários. Andares que parecem mais frios. Janelas que ninguém gosta de encarar por muito tempo. Nada oficialmente explicado, apenas relatos. Impressões, sensações. Talvez seja apenas o peso da história. Ou talvez seja a memória de quem não conseguiu sair. O edifício Andraus não é um lugar abandonado. Ele está vivo, funciona. Respira junto com a cidade, mas carrega algo que não aparece nas plantas arquitetônicas nem nos documentos oficiais. Ele carrega o medo. Cada parede daquele prédio testemunhou escolhas impossíveis. Cada andar guardou histórias interrompidas. Pessoas que saíram de casa acreditando que voltariam no fim do expediente. Pessoas que nunca mais desceram. E é por isso que a pergunta continua válida. Você pisaria nesse prédio sabendo tudo o que aconteceu ali? Talvez a resposta não esteja no medo do sobrenatural, mas na lembrança de que tragédias reais não precisam de fantasmas para assombrar. Elas vivem na negligência, no descaso, no silêncio após o choque. Alguns arquivos não deveriam ser esquecidos, porque quando a história é ignorada, ela encontra um jeito de se repetir. E este é um arquivo que jamais deveria ser fechado.